Eu quero usar um texto bíblico hoje de um homem provavelmente pouco conhecido. Algumas pessoas talvez já ouviram o seu nome de uma forma muito ligeira, muito rápida. Mas a maneira que esse homem treinou sua casa, a maneira com que esse homem treinou sua família, a maneira cuja qual ele se comportou, fez com que a família dele se destacasse, se projetasse. O texto está aí. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Eu quero repreender agora toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, e que a tua palavra, que não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz, em nome de Jesus, hoje, mude o nosso interior, fortaleça a nossa postura e o nosso posicionamento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Bom, eu destaquei aqui, não sei, esse culto é mais curtinho, se vai dar para citar todos os pontos, mas eu destaquei 10 pontos que me chamaram a atenção na história de Elimeleque. Nós vamos olhar e precisamos entender o que estava acontecendo neste momento. Ele mora em Belém, na Judéia, e naquela época uma fome, uma crise, ela estava se abatendo sobre a nação de Judá. Elimeleque começa a notar que os recursos estão se esvaindo. Eu aprendi isso com meu sogro aqui, há muito tempo, quando eu comecei a ter contato com ele. Ele me disse: Cláudio, quando alguém estiver preocupado em pagar a fatura de um cartão, a pagar uma conta de luz, uma conta d'água, quando a pessoa estiver pensando em pagar uma fatura, alguma coisa desse tipo, a situação dela não está ruim. A situação de uma pessoa vai estar ruim de verdade quando ela estiver pensando no que vai comer amanhã. Quando as pessoas começam a pensar em alimento, quando as pessoas começam a pensar em comida, significa que a situação está no último degrau. E é isso que está acontecendo aqui. Nós vamos aprender algumas lições, e a primeira delas é: Elimeleque vai nos ensinar, quando uma crise chega, ela vai requerer de nós ou mudanças ou falências. Ele vai nos mostrar, porque presta atenção, ele mora em Belém de Judá. Eles vivem basicamente movido pela lei mosaica, uma lei, certo? Que ela é transmitida de forma oral. Seus pais escutaram de seus avós, seus pais transmitem, é uma geração transmitindo para outra. E dentre tantas as recomendações, havia uma: não se misturar com outras nações, não se afastar do território de Israel. Isso era uma recomendação muito séria para o povo de Deus. Porém, nós vemos um chefe de família, apesar de residir em Belém, ele está olhando ao redor da sua casa, e o que ele está vendo é que a fome está chegando, o alimento está se tornando escasso, a situação não está boa, uma crise está atingindo aquelas famílias, e em particular esta família aqui. E essa crise vai pedir do chefe da família, ou dos chefes, ou do modelo cujo qual essa família adotou, para gerenciar uma postura, uma mudança, uma posição. Pessoas fortes são pessoas que estão aptas a enfrentar as crises, os problemas de frente.
a entender que quando a família está em perigo, situações precisam ser revistas, posicionamentos precisam ser reavaliados. Quando nós entendemos isso, pessoas fortes, elas enfrentam, são capazes de mudar. Pessoas fracas, tem muitas dificuldades com mudanças, com reavaliação de postura, reposicionamento. Você pode estar pensando assim, pastor, mas eu não estou conseguindo entender. Abro a minha despensa, minha geladeira está cheinha. Pois é, talvez a fome cuja qual hoje nós precisamos abordar, não seja a fome do arroz e do feijão, não seja a fome do alimento, mas seja a fome da atenção, do carinho, do respeito, da honra. São pessoas que se sentem famintas de serem notadas, de serem vistas, de serem valorizadas. Mulheres que se sentem famintas de receber um elogio de seus maridos. Maridos que sentem fome, que estão famintos de ouvir uma palavra doce de sua esposa. Pais que estejam famintos de ouvir um elogio, uma postura, um posicionamento, um agrado. Filhos que estão famintos e muitas vezes se comportando de forma incorreta, apenas com um intuito, o de buscar a atenção de seus pais. Nós olhamos para as famílias hoje e vemos que muitos lares estão morrendo de fome, e não é uma fome de comida, é uma fome de atenção, de respeito, de fidelidade, de companheirismo. Quando nós olhamos para esta família, nós vemos que este homem, ele sabe que Moisés, ele ouviu de seu avô, ele ouviu de seu pai, que não é seguro sair de Belém para peregrinar em povos pagãos, em ambientes pagãos. Sim, mas o que ele tem uma crise, e quando uma crise chega, pessoas precisam mudar, pessoas precisam observar o que a família precisa agora. Qual será durante esse período o novo modelo financeiro mediante a um desemprego? Eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda há uma crise, há fome na terra, e este cara, Elimeleque, uma família de 4 pessoas, Elimeleque, sua esposa Noemi, seu filho mais velho Malom e seu filho Quilion, os 4, o que eles estão é mediante uma crise, e ele vai levar seus filhos para um ambiente cujo qual ele mesmo já deve ter dito aos seus filhos para que não fosse. Ele mesmo já deve ter instruído seus meninos a dizer: não se misture com nações pagãs. Mas o que está acontecendo? Uma crise, e na crise ou você muda ou você tem que enfrentar a derrota. É só uma questão de tempo. Nós não devemos nos adaptar à crise, porque crise não foi feita para lidar com adaptação, e sim com resolução. Então o primeiro ponto é esse, eu não posso me deter muito, certo? A crise chegou e esse cara é forte o suficiente para mudar. Porém as coisas ficam bem interessantes, verso 3. Põe aí rapidinho. Os quais tomaram, verso 3, por favor, você botou o 4. Isso, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Preste atenção, olha que ironia. Nossa, ele está fugindo de Belém para não morrer, para não ver seus filhos morrer. Pois é, e agora ele sai, e quando ele chega em território moabita, ele morre. Quem sabe não é pecado, né, gente? Quem sabe não é pecado? Adoramos, arrumar uma boa desculpas, ou boas desculpas para quando as coisas não dão certo. Nós vamos descobrir a segunda coisa de pessoas fortes, e que essa família vai estar preparada. Nós precisamos estarmos preparados e prepararmos pessoas para lidar com os imprevistos e os inesperados.
Pessoas que não são capazes de lidar com o imprevisto, com aquilo que não estava no script, que não estava no contrato, mas que aconteceu. É aquela doença que abateu os pais de um dos cônjuges e agora requer que o cônjuge libere um pouco de tempo, um pouco de dinheiro, ou que a casa de um dos cônjuges sirva de abrigo para um dos pais. É aquele câncer, aquela doença que chegou. É aquele filho que você criou para que ele pudesse se sepultar, mas a vida inverteu e ele morreu antes de você. Meu pai enterrou 2. Ele me disse: meu filho, você não sabe e não queira saber o que é a dor de uma inversão, quando um pai tem que sepultar um filho. Mas aconteça isso ou não, nós precisamos continuar vivendo. Pessoas fortes são capazes de lidar com imprevistos. Uma traição abateu o seu casamento, você tem que se deparar com um comportamento ruim, inadequado de seu filho, uma intervenção inadequada de sua sogra, um desemprego, alguma coisa aconteceu. O que foi? Uma avalanche levou sua casa. Agora o sul, pessoas estão vivendo uma crise com a enchente, um terremoto abateu Marrocos. Por quê? Porque imprevistos precisam estar, sabe, na nossa pauta. Nós precisamos estar preparados. Hoje nós vemos pessoas que qualquer situaçãozinha, qualquer coisa que saiu fora, sabe, combinamos de um pagar uma coisa, o outro pagar a outra, mas de repente uma das partes acabou ficando sem dinheiro, pronto, já é suficiente para gerar um caos. Porque pessoas não sabem lidar com imprevistos, com coisas inesperadas. Elas não estão. Isso são coisas de pessoas fortes. Eu olho para Noemi, sabe o que aconteceu? Acabou. Elimeleque morreu, pronto. E o que é que ela vai fazer agora? Ela vai assumir as rédeas. Noemi é uma mulher forte. Aliás, me parece que Elimeleque, um homem forte, disposto a mudanças, deu liberdade à sua esposa para que também crescesse, expandisse. E o que ela vai fazer? Vai continuar com o que sobrou. Porque às vezes é isso. Nós temos que dar sequência ao que sobrou. Seria muito legal, né, se a vida fosse um conto de fadas, mas não é. Seria muito legal se os nossos pais nos apoiassem como deveriam, mas nem sempre apoiam. Seria muito legal se os filhos reconhecessem tudo que os pais fizeram, mas nem sempre reconhecem. Seria muito legal se o marido entendesse e reconhecesse tudo que a esposa faz, mas não é assim sempre. A vida não pode ser sempre de caos, e ela nunca vai ser sempre um mar de rosas. A função da vida está na batida do coração, altos e baixos. Se tiver uma linha reta, não há mais vida. A vida suja, a vida bagunça, isso é vida. Se chega numa casa onde está tudo organizado, onde não tem nada fora do lugar, não tem um copo sujo nunca. Não pode ter um copo sujo sempre. Mas nunca pode ter um copo sujo, nunca pode ter um chinelo fora do lugar, nunca pode ter uma pasta de dente sujando a beirada do lavatório, da pia. O que indica que não existe vida neste lugar, porque vida suja, porque vida causa problemas, porque vida causa desgastes, e só pessoas fortes sobrevivem a isso. É assim que funciona. Essa família vai dar um show para mim e para você. Morreu Elimeleque. Bota o verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase. Presta atenção. A ideia de Elimeleque provavelmente foi peregrinar. O próprio texto diz. A ideia de não ficar lá para sempre
O que eles estão fazendo é saindo de um ambiente para resolver uma crise momentânea, mas depois de um tempo, Elimeleque planeja pegar a sua família, seus 2 filhos, sua esposa e voltar para Belém, mas ele já não está mais entre nós. Elimeleque morreu. Aquela família vai ter que lidar com os imprevistos. Quais são os imprevistos? Seu filho ficou reprovado? Quais são os imprevistos? Ele engravidou alguém ou sua filha engravidou? Pode acontecer na família de qualquer um. O que houve? Está lá no Gênesis, Deus criou macho e fêmea, mas aconteceu alguma coisa na sua casa, onde essas coisas acabaram não se encaixando muito bem. Não há uma terceira possibilidade no Gênesis, e Deus os criou, macho e fêmea os criou. Mas você pode ter que lidar com, às vezes, alguém, mesmo sabendo que é macho, ter apreço por outro macho. Você está preparado para isso? Provavelmente não. O que você vai fazer com essas coisas? Pois é, querido. Famílias precisam ser fortes. Pessoas precisam estar preparadas para qualquer coisa. Porque se você não estiver preparado, você vai sucumbir. É isso que está acontecendo ali. Sabe o que vai acontecer agora? O que parece ser transitório fica um pouco mais complicado. A crise que eles esperavam que iria durar pouco tempo, já dura 10 anos. Então os meninos começam agora a se interessar por mulheres moabitas. Bom, eu acho que já deu para você entender. Se a tradição oral instruía que não fosse nem fazer uma visita a um povo pagão, imagine se casar com uma pagã. Não vos prendais ao jugo desigual com os ímpios, mas eu gosto dessa família. Tem 2 rapazes, eles não estão em Belém, eles estão em Moabe, uma terra inóspita, uma terra que não é um ambiente muito agradável para eles. Mas preste atenção nisso aqui. Eles vão se casar, sim ou não? Sim ou não? Pois é. Eles vão se casar. Pastor, isso vai dar certo? Não vai dar? Bom, pode não dar para pessoas fracas. Pessoas fracas é melhor procurarem pares. Pessoas fracas é melhor procurarem pessoas mais fáceis de lidar. Só pessoas fortes conseguem construir relacionamentos fortes. Essa é a grande verdade. Quando você recebe uma mulher, daquela mulher que é o cão chupando manga, sabe, arretada, como diria o nordestino, é uma grande oportunidade, cara, de você ser um cara extraordinário. Quando Deus dá para a senhora aqueles cara duro, modelo dos mais velhos, os mais novos vieram assim mais frágil, igual mercadoria da China. Existe exceção, tá bom? Existe exceção. A China também faz produto A. Mas você pode pegar uns caras grossos, mais velho, preparado, forjado no fogo. Aquele homem que a senhora fala para ele, eu te amo, ele fala, obrigado. Aqueles caras que a senhora, olha, a menininha quer casar com alguém, leva ele para tomar um banho de piscina. E veja como ele entra na água. O cabra macho chega na beirada e pula, não quer nem saber a profundidade. Tem uns irmãozinhos que vai entrar na piscina, desce na escada descosta, não pula para não machucar. Tá rindo? Eu não estou falando de masculinidade, não, estou falando de postura. Você está entendendo? Postura, posicionamento. Presta atenção, eles vão se casar sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas é uma adaptação sem pecado. Eles vão viver em Moabe, mas não no estilo dos moabitas.
Porque nós vamos precisar viver, gente. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se relacionar, você precisa comer, você precisa viajar. E nesses ambientes você vai ter que lidar com ambientes hostis. Você vai ter que ir para Moabe. Eles foram para Moabe, sabe como? Como a menina foi para a Síria, como Daniel foi para a Babilônia, como José foi para o Egito. É uma adaptação sem pecado. É isso. Hoje eu vejo pessoas que têm medo de frequentar, ou pelo menos de ir em determinados lugares de forma pontual. Há um tempo atrás, eu fui super criticado, não sei se você lembra, porque fui pregar num congresso internacional da maçonaria. E aí? Quem me criticava não sabia o que eu fui fazer, mas eu sabia. Fui uma única vez, fui chamado para ir de novo, não fui. Mas naquele momento era um momento pontual, onde eu fui convidado por um homem de bem. Senti paz no coração de ir. Pedi a ele autorização para pregar o que eu quisesse, o que Deus colocasse no meu coração. Disse para eles que a única coisa que eles pagariam era o hotel, nem minha passagem aérea eu não queria que pagasse. Eu não traria de volta para cá, nem para meu ministério, nem para a igreja, nem para o meu bolso, R$1, mas eu iria, porque eu tinha uma missão a cumprir. Nós podemos criar uma adaptabilidade, sim, sem pecado. Isso é feito por pessoas fortes. Você vai ter que ir para a universidade, vai ter que ir, ou não vai estudar, porque o ambiente é isso, é aquilo outro. Então quer dizer que você não é capaz de se adaptar sem pecado? De viver num ambiente? Os filhos de Elimeleque estavam habilitados a ir para Moabe. Foram bem treinados para isso. E lá em território moabita, eles estão mostrando que pode haver envolvimento sem comprometimento. Eu posso trabalhar em qualquer empresa, eu posso ir em qualquer tipo de festa. Às vezes eu vou em festa de amigos, aniversário de pessoas muito íntimas, e que eu sei que eu vou chegar lá e que vai ter muita bebida. Então o que eu faço? Eu vou na primeira hora. Sou um dos primeiros a chegar. Não tem ninguém bêbado ainda. O vocabulário ainda dá para escutar. As mulheres ainda estão vestidas e não começou a rebolar. Cumpri meu posicionamento social. Ô gente, primeiro palavrão, primeira coisa, primeiro grito, primeira coisa que foge o meu padrão, o meu protocolo. É assim, gente. Igreja não é um ambiente de inclusão. Igreja é um ambiente de transformação. É como se tivesse aqui um quebra-cabeça e faltasse aqui algumas peças. Só encaixa no quebra-cabeça a peça de acordo com a lacuna, com o buraco, com a cavidade. Ninguém pode chegar aqui de forma estranha e querer encaixar. Não, o reino de Deus é assim. Quem quiser entrar nele tem que se encaixar. Sabe o que é uma tupia? Certo? É uma ferramenta que normalmente apara, né? Faz desenhozinhos, é aquilo. Chegou aqui, o que o Espírito Santo faz? Passa você numa tupia, olha o buraquinho do quebra-cabeça, e então ele vai lapidar você para que você possa encaixar, mas o buraco lá nunca vai tomar sua forma, é você que toma a forma de lá. O evangelho não tem que se adaptar a você não, meu irmão. Aqui nós temos bom humor, mas aqui o negócio é sério, não tem bagunça não. Se não quer encaixar, não encaixa, beleza, está tudo certo. Agora não tem como se adaptar, pelo menos se adaptar com o pecado. Aqui nós vemos uma adaptação sem pecado. Vamos lá para o quarto ponto, que ainda tem muito, não sei se eu vou conseguir terminar, mas preste atenção, coloca aí, ó, os quais, pode deixar esse texto, os quais tomaram para si mulheres moabitas, o nome de uma era, e o nome da outra, e ficaram ali quase, preste atenção. O quarto ponto que eu coloquei
O título é o seguinte: entrou aqui, irá saber quem somos. O dia que aquelas meninas se casaram com aqueles caras, os hábitos moabitas daquelas meninas tiveram que mudar. Não necessariamente instantaneamente. É assim que funciona. Mas essas meninas foram 10 anos. 10 anos convivendo com Mahlon, com Quilion, com Noemi. Me parece que os meninos se casam depois que seu pai morre. Pelo menos é o que o texto nos indica. O que nos diz ou nos impõe a visão de que a menina não conheceu seu sogro. As meninas não conheceram, mas foram lidar com Noemi, foram lidar com Mahlon e com Quilion. E quando entraram naquela família, ao entrar naquela família, elas vão descobrir quem é o Deus que aquela família serve. Como aquela família treina maridos, treina homens, treina pessoas. É isso. Vai viver conosco, vai saber quem nós somos, vai saber quem é o nosso Deus. É assim que tem que ser. Pessoas fortes não tomam forma do ambiente. Você está entendendo? Nós não somos camaleão para ficar verdinho quando estiver na relva. A seca chegou, a gente fica marronzinho. Não, nós não tomamos forma do ambiente. O ambiente muda quando nós chegamos, porque nós não chegamos sozinhos. Tem alguém em nós, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então não é brincadeira. Esse cara treinou gente apta para lidar em qualquer lugar, habilitada para lidar. Seus filhos estão agora lá, casaram com mulheres moabitas. Me permita fazer uma crítica. Elimeleque treinou muito melhor seus filhos do que Davi, não é? Se Acabe fosse treinado por Elimeleque, Jezabel não tinha o poder que tinha no reino. Se Salomão fosse treinado por Elimeleque, as mulheres dele não tinham trazido ídolos pagãos para a terra do povo de Deus. Porque gente forte sabe marcar seu território com educação, sim, mas sabe se posicionar. Nós olhamos esses rapazes, as meninas entraram. Isso, de onde elas vêm? De um ambiente pagão. De onde a pessoa está vindo, ela fuma, fala palavrão, faz isso, é pervertida, faz aquilo outro, assiste isso, assiste aquilo. Meu irmão, se vai entrar na sua casa, se vai casar com as suas filhas, com seus filhos, se vai ter acesso ao seu ambiente, vai provar do poder que tem lá. É assim que funciona. Hoje parece que o poder está na mão dos outros, e nós somos os fracotes. Nós temos que parar de vir à igreja para buscar mais bens materiais, e vir à igreja para buscar mais o poder de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Que aí as pessoas vão saber quem é o nosso Deus de verdade. Quando nós olhamos aqui, é isso que nós estamos vendo. Entrou, vai saber quem nós somos. Você foi trabalhar num lugar, vão saber naquele lugar quem é o seu Deus, quem é você e como você vive. Vai entrar na sua casa para se relacionar com alguém, vai saber quem vocês são. Nós estávamos conversando lá em casa hoje. Felipe, meu filho, estava ali. Antes de sair, não foi no almoço. Isso. Nós estávamos conversando, e aí ele fez, a Mary fez uma colocação de uma moça que está agora trabalhando conosco, que ela, onde trabalhava, ela tinha que levar o próprio copo e o próprio prato para comer, que não deixavam ela comer. Me parece que era isso que estava sendo descrito. E aí a Mary foi e falou assim: inclusive aqui em casa ela não come, a não ser se eu falar. Eu falei: então pelo amor de Deus, já avisa de uma vez, que aqui em casa não é onde ela trabalhou. Aqui em casa é diferente. Aqui em casa não é assim, nós nos comportamos desse jeito. E avisa logo, porque mesmo que ela não coma porque foi treinada em outro ambiente, ela pode sair daqui falando que não come aqui, e as pessoas podem entender que esse é o nosso modelo. Então avisa ela, certo? Que aqui em casa funciona
dessa forma, porque quem vai viver conosco vai saber quem somos e quem é o nosso Deus, quer você queira ou quer não queira, porque isso também vai para o lado negativo. Quem vai viver de perto com você vai saber quem você é e vai saber quem é o seu Deus. Eu tenho o hábito de dizer o seguinte: quando eu estou por perto, você sabe quem eu sou. Quando eu estou longe, eu descubro quem você é. É assim que funciona. Então pessoas fortes, sabe, elas sabem ditar os parâmetros, os princípios. Vamos lá? Verso 5. Morreram também ambos, Mahlon e Quilion. Presta atenção. Tem um homem aí, levanta a mão. Isso aí, nós estamos morrendo. Pô, cara, não morreu nenhuma mulher, maluco. Morreu o tal do Elimeleque. Gente boa. Esse dia eu fui pregar num culto da terceira idade, tinha 40 viúvas. Robson, 3 viúvos. E uns viúvos assim, ó, já na caçapa. Era só morrer. As velhinhas tudo em pezinho, legalzinha. Eu falei, pô, bicho, eu fiquei triste. Fui pra casa, falei com minha mulher, falei, ó, aqui tu morre primeiro. Mas você tá entendendo? Pô, os caras tudo morreram, olha lá. Morreram ambos, o Mahlon e o Quilion, ficando assim essa mulher desamparada de seus 2 filhos e de seus. Ponto 5. A vida é feita de perdas e ganhos. Isso é a vida. Pessoas fortes entendem que precisam estar preparadas para perder. Eu não sou tolo e você também não pode ser. Tem crise que vem, que destrói casamento, sim ou não? Que falha empresa, sim ou não? Que leva um ente querido, sim ou não? Que separa pai de filho, sim ou não? Isso aí, querido. Mas a pergunta é: o que você faz quando isso acontece? Morreram agora os homens tudo. Já tinha morrido Elimeleque, agora vai o Mahlon e vai o Quilion pro ralo. É assim que funciona. Pessoas fortes precisam entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque olha, essas doenças emocionais, psicossomáticas, essas coisas aí, né? Esses nomes bonitinhos, síndrome disso. Pô, não é de hoje que a gente vê a vida sendo dura. Quem aqui apanhou do pai? Isso. Quem aqui quer ver? Olha só como é. Quem aqui ia para a escola com o caderno, vou até tomar uma água, com o caderno e o livro dentro de um saco de arroz de 5 quilos que servia de mochila? Levanta a mão, por gentileza. Toma na cabeça. Toma. Hoje quer mochila do Mickey, da Barbie, para ir. Nós brigava com os amiguinhos, sabe o que eles faziam? Pegava a unha e passava assim, ó. Lembra disso? Passava assim no saco de arroz. Aí fazia aquela lista da unha assim. Estragava a nossa mochila. Quem aqui, o quichute ou o conga era para a escola, era para casa, era para festa, era para tudo? Levanta a mão, por gentileza. Aí, quem aqui já engasgou com bala soft? Levanta a mão. Bala Juquinha colou no céu da sua boca. Chupou o pirulito Zorro. Povo treinado. Arrancou o tampão do dedo jogando bola. Subiu na árvore e o gai quebrou. Tomou banho pelado no rio. A vaca correu atrás de você no pasto. O galo queria te dar uma esporada. Os marimbondos, a abelha voou tudo em cima de tu. Bicho de pé, já teve. Olha que beleza. Carrapatinho estrela assim na altura da virilha.
Meu irmão, só gente preparada em nível hard. Sim ou não? Hoje você não pode gritar com a criança. Gritava com você, o vizinho tomava conta de tu. Parecia que tinha um serviço do FBI ao redor da sua casa. Todo mundo de olho em você, não podia fazer nada. A professora era a segunda mãe. Chegava em casa reclamando de uma professora para ver. Apanhava em casa no dia seguinte, ia na escola, levava você, a professora contava a versão dela, sua mãe te batia de novo na frente dos outros. E ainda avisava para a professora que se você fizesse bagunça, era para bater em você que ela autorizava. E o conselho tutelar apanhava. Se aparecesse lá, é ou não é? E olha o que nós viramos. Mentiolate ardia, piolho na cabeça. Isso era um troço extraordinário. É ou não é? Pensa numa valorização da carne. Quantos pedaços você comia? E era a regra. Como um pedaço primeiro, que se chegar uma visita e tu não comeu a carne, corre o risco dela ir para o prato do visitante. Nós passamos por tudo isso e sobrevivemos. Sua mãe gritava com você? Grita com o menino hoje que dá sopa no coração dele. Menino! O menino não fala mais. Não. Pare e pense nessas coisas. Nós precisamos treinar pessoas fortes. Um bando de fracote. Cara, a namorada ele vai dar uma cantada da menina, a menina fala: não quero, que você é feio. Vou até apontar aqui, porque senão vou acabar falando o que não deve. Verso 6. Falo não, viu? É brincadeira, está tudo sob controle. Então se levantou com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Vamos lá, vamos até o 12. Põe o 7. Isso, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai à casa de sua mãe, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, uma em casa, ou cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Verso 11. Porém Noemi disse: tornais, filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornais, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos. Põe o 13. Esperar-vos-eis até que viesse a ser grande, deter-vos-eis por eles, sem tomar de maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Preste atenção. O que tem agora, me ajude aí com a matemática. Quando a família sai de Belém, saem quantos? Primeiro morreu quantos? Depois, os dois que ficaram, fizeram o quê? Então voltou a ser? E agora morreram? E quantas ficaram? 3 mulheres, sim ou não? Noemi, Ruth e Orfa. E agora, Noemi vai fazer uma coisa que só pessoas fortes sabem fazer: selecionar quem vai com você. O processo seletivo é o que ela começa a fazer agora. Você acha que ela quer sair de território moabita para ir sozinha de volta a Judá? Não.
Mas ela tem um problema. Pior do que ir sozinha, tentar levar alguém que não quer ir com você. Pior que andar sozinho é caminhar com alguém que quer ir para outra direção. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Noemi faz um processo seletivo. Tem 10 anos que as meninas estão andando com ela. Tem 10 anos que elas estão aprendendo sobre Deus, sobre companheirismo, sobre honra, sobre fidelidade. E agora Noemi vai provar essas meninas e faz uma pressão. Voltem, meninas, voltem à casa de vocês, voltem à vida antiga, voltem para lá, meninas. Eu não tenho filhos, já sou velha demais, já não tenho mais o que oferecer. Pois é, a mocidade da sua esposa vai passar, com ela vai a beleza. A mocidade de seu marido vai passar, vai. Ele vai perder os cabelos, a barriga vai crescer, ele vai roncar mais, ele vai ficar um pouco mais chato. Vai. Com o tempo, seus pais vão te oferecer menos benefícios. Isso. E o que você faz quando pessoas já não são tão interessantes quanto eram antes? O que você faz quando pessoas já não são tão utilitárias como antes? É isso que Noemi está fazendo. Eu quero saber quem é que vai comigo de verdade. Quem é que está comigo? Isso, só pessoas fortes. Os fracos tentam levar todos. E pior, no mesmo nível. Por isso que eu sempre digo, pessoas que começam achando que todo mundo são bons, terminam achando que todo mundo são maus. Pessoas que começam achando que dá para se relacionar com todo mundo, terminam achando que não dá para se relacionar com ninguém. Pessoas que levam qualquer pessoa para sua casa, é só uma questão de tempo, não leva mais ninguém. Pessoas que contam sua história, sua vida para todo mundo, já emudecem, porque é assim que funcionam. Pessoas não sabem selecionar, ela está selecionando. Sabe o que acontece? Uma das meninas vai dizer para elas: eu vou embora mesmo, realmente eu vou voltar para a casa de meus pais. Mas o verso 16, bota aí, disse, porém Ruth, não me insista ou não insista para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo, presta atenção, não poderia ser, será o meu povo? Não poderia ser o seu Deus, será o meu Deus? Ela já foi para o povo? Não, ela ainda está em Moabe, sim ou não? Mas ela está falando no presente, não no futuro. Ela está dizendo, o teu povo é o meu povo. Eu não estou lá, mas eu já me sinto lá. Eu não estou dentro, mas já me sinto dentro. O teu Deus é o meu Deus. Vamos lá, bota o 17. Onde quer que morrerei, e ali serei. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a me separar de... Acabou. Noemi fechou a boca. Acabou. O processo seletivo foi concluído. Pare de tentar colocar todos no mesmo nível. Aprenda a selecionar pessoas. Permita que pessoas se aproximem de você. E se elas não quiserem se adaptar, certo, ao quebra-cabeça, querer que o quebra-cabeça se adapte a ela, vá colocando ela para mais distante. Não precisa eliminar ninguém. Aqui não estou disseminando cultura do Big Brother. Não deu certo, bota no paredão. Não é isso. Mas você tem que aprender a colocar pessoas em lugares seguros. Não interessa quem elas sejam. Pode ser sua família. Se não são pessoas que estão aptas a seguir protocolos, a entender, né, a maneira e o estilo que você
resolveu viver em Deus, reposicione essa pessoa. E outra coisa, para com essa palhaçada de dizer, fez comigo uma vez, acabou. Não é assim que funciona. Quem te desapontou hoje pode ser seu melhor amigo amanhã. É assim que funciona. Quem hoje não for de sua confiança, pode ser amanhã. É assim que funciona. O que nós estamos olhando é uma nora falando para a sogra. Olha bem. São os verdadeiros valores que se revelam. Eu vou contigo. Não me insista para que eu te deixe. Não. Onde quer que você for, eu irei. Onde você dormir, eu vou dormir. As instalações que você tiver, preste atenção. Ah, pastor, sabe, o dinheiro sai pela porta, o amor pula a janela. Ah, gente fraco é desse jeito. Pessoas fortes, elas vão superar tudo juntas. É assim que funciona. Capítulo 2, verso 2. Mais 5 minutos. Capítulo 2, verso 2. 2. Aí é 1, 2. Eu quero 2, 2. Ruth 2, isso. Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Está aí. Uma família trabalhando em equipe. Uma fica em casa coordenando as coisas, outra sai para buscar recursos. Uma coloca seus recursos, suas forças em casa, e a outra está fazendo lá fora. Os recursos ali, né? E as tarefas estão sendo distribuídas. Isso é uma família forte. Hoje, às vezes você pede um filho para jogar um lixo fora, não leva 1 minuto. Você pede um filho para desempenhar uma tarefa, sabe o que ele diz? Depois. Eu queria saber depois de quê? Se não faz nada. E na maioria das vezes, depois não. E o que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que mandamos que eles fizessem. Sim ou não? Porque nos tornamos banana. A verdade é essa. Precisamos treinar gente forte. Trabalho em equipe. Capítulo 3, verso 3. Esse culto é rápido, viu? Você que está visitando o segundo culto, eu prego a mesma mensagem e ela pode ir um pouquinho mais devagar. Muda aí, santo varão. 3:3, me ajude. Lava-te, pois, unge-te e veste as tuas vestes, desce a eira, porém não se te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer. E preste atenção, isso é algo fantástico. Ruth acabou de sair de Moabe, está chegando em Belém, sim ou não? Ela sabe muita coisa sobre a cultura de Belém? Ela conhece o protocolo de Belém? Então ela vai se adaptar com as informações de Noemi. Sabe por que muita gente quebra a cara? Porque não conhece o protocolo do outro. Não sabe como o outro funciona, como as coisas eram na vida do outro. Pessoas fortes são fortes o suficiente para investir um pouco de tempo, para saber um pouco a respeito do outro. Olha só. Quando Noemi nota que há um homem interessado em Ruth, essa véia é fantástica. Preste atenção na véia. Tradução: toma um banho, Rutinha. Lava-te. Depois, Rutinha, passa o perfume. Ô, véia danada. Não, lá, mudou. Aí, é isso aí. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor e desça. Vai para a pista. Isso, não é para a pista que eu digo. Tá certo? Tradução: mas não seja oferecida. É a tradução. Entendeu?
Ó, não se ofereça, certo? Até que ele tenha comido e... Bota o 4. Quando ele for dormir, Rutinha, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, Rutinha, descubra os pés dele e deite. E ele dirá a você o que? O que era isso? Isso era uma maneira de uma mulher dar uma cantada no homem naquela época. Olha a Bíblia ensinando. Toma banho, dona. Cheirosinha. Tira essa camiseta da Dilma, bota um negócio legal, tá entendendo? Dá uma ajeitada. Eu não estou falando de pornografia, não estou falando palhaçada não. Esse dia alguém falou comigo assim: pastor, por que o senhor fala desse jeito? Porque eu aprendi a embalar o que as pessoas precisam na embalagem que elas querem. Se eu entregar para as pessoas só o que elas querem, sabe o que eu fiz? Perdi minha essência e meu propósito. Se eu entregar só o que elas precisam, sabe o que elas vão fazer? Não vão me ouvir. Então eu aprendi a pegar o que elas precisam, dar uma embalagem no que elas querem e entrego. Tem gente que odeia. Isso significa só que você não está no lugar certo. E eu respeito. Tem outros modelos. Eu nem gosto muito desse. Não gosto. Papai era da Assembleia de Deus ali, ó. João Pinto. Foi diácono lá há muitos anos. Eu ia nos cultos às vezes, escutar aqueles pregadores, aqueles cara fantástico. Fazia eu chorar. Gritava. Ah! Eu achava aquilo fantástico. Como é que aqueles caras gritavam tanto? Você! E eu falava: sangue de Jesus, um dia eu vou pregar assim. E eu chorava, principalmente quando eu tinha bebido alguma coisa. Aí é que eu chorava mesmo. É porque eu ia no culto, eu não era crente, certo? Aí eu bebia, meu pai me chamava, querendo que eu mudasse de vida. E eu fui escutando. Sabe que eu idealizei que seria daquele jeito. Um dia eu ia me converter, ia pregar naquelas cruzadas, ia para, como é que é o nome daquele congresso? Camboriú, Gideões. E um dia eu ia pregar lá. Sabe quantas vezes eu preguei lá? Nunca. Porque aquele não era um ambiente para mim. Não é se está certo ou se está errado. Gente fraca pensa que não é segundo o seu modelo, então está errado. Que história é essa? Que modelo único é esse? Então quer dizer que só fulano está certo, só ciclano está certo, só... Não. Tem igreja que fala língua estranha, sim ou não? Mas tem igreja que acha estranho falar língua estranha, sim ou não? Isso. Tem igreja que toca sanfona, tem igreja que nunca vai entrar na sanfona. E acabou o problema. Tem igreja que pode cortar o cabelo, tem igreja que corta o cabelo vai para o inferno. Tem igreja que coloca véu, tem ou não tem? E tem igreja que véu é o caramba. Tem igreja que tem bateria, tem igreja que não pode ter bateria. Tem igreja de tudo quanto é jeito. Sabe por quê? Porque ninguém fala assim para Jesus: ó, tinha uma igreja para mim não. Gostava de bateria. Eu não gostava dessa igreja, eu não gostava dessas mensagens engraçadinhas assim não. Queria um troço sério. Isso! Tem uns caras sérios aí. Vai lá, escuta aquela palavra. Não estou falando que é errado não. Aquele negócio: ó, irmãos, estamos reunidos nesses conclaves pelos beneplácitos da vontade do eterno, inefável. Eu acho fantástico, só não sei fazer. Então tá aqui, ó, Ruth chega lá, vai descobrir o protocolo de lá. Foi numa brincadeira dessa que Jacó se lascou, lembra? Lembra? Por não conhecer o protocolo local. Chegou lá, chegou com os caminhos. Lembra que ele chegou lá? Homem é terrível, homem é homem em qualquer lugar, né? Ele estava lá, aí quem é que chega? Uma garotinha, uma Raquelzinha, chuchuzinho, com os camelinhos assim. Aí ele, para impressionar, falou: quer que eu dê água? Ah, mas tem que remover a pedra. Eu removo, sozinho, ó. Removeu a pedra, deu água para os camelos da Raquel. Raquel ficou doidinho. Foi lá e falou para o pai: nossa, achei um homem forte, sabe, Jacó Pitt, parente de Brad Pitt, uma mão, aquela coisa toda, certo? Fantástico, fantástico. Ele só trabalhou 7 anos para casar com ela, sim ou não? E casou com a outra. O pai entregou Lia.
Lia tinha um olho para arquibancada, outro para geral. Era bagunçadinha. Casou ou não casou? Foi reclamar com o sogro. O que o sogro falou? Aqui na nossa terra, a mais nova não casa primeiro que a... Pô, mas tinha 7 anos para me falar isso, pô. O que é isso? Negócio mal feito. Preguei esses dias só sobre isso aqui. Gente que faz negócio mal feito. Não conhece nada a respeito do outro, não sabe nada a respeito da pessoa que vai casar, a família do outro, a cultura do outro. Não sabe nada, são gente fraca. E para terminar, porque estou na hora, falta 1 minuto. Aliás, eu sou pastor, né? De vez em quando eu esqueço. 4:11. Eu termino aqui, para não dar tumulto com o estacionamento, tá bom? Pega seu carro assim que acabar o culto e some. 4:11. Os líderes e todos que estavam na porta, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua, como fez com Raquel e que juntas formaram, seja poderoso em Efrata e ganhe fama em, o nome dela seja poderoso em Belém. Certo? Verso 12. E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a... Verso 13. Boaz se casou com, que se tornou sua. Boaz possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um. Verso 14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Vamos embora. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Verso 16. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Vamos lá. As mulheres e vizinhas celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de... Este foi pai de quem? Que foi pai de quem? Presta atenção. A Bíblia diz que melhor é como se termina do que como se começa. O início dessa história pode não ser das melhores para aquela moabita, mas ela termina como bisavó de Davi. Quando está lá, Mateus, bota Mateus capítulo 5 e eu encerro aqui. Mateus 1, 5. Vai ser um pouquinho antes do 5. Vamos lá, bota Mateus, isso. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi... Boaz gerou, Obed gerou, Ruth gerou, Jessé gerou, Davi gerou, e cuja mãe, mulher de... Preste atenção. Mateus 1, sabe que texto é esse? É a genealogia de... o filho de... Quem é que está lá? Volta lá no 5. Boaz... Olha lá, gerou, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi... Lembra Raabe, a meretriz, a prostituta de Jericó? Está ali, ó. Porque Deus não tem vergonha de botar em sua linhagem gente que quer entrar no quebra-cabeça. Ele só diz que quem não quiser entrar no quebra-cabeça vai ser amarrado e jogado no fogo. É assim que funciona. Mas está lá o nome da mulher, porque entrou e foi treinada como uma pessoa forte, 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 forte.